Milionário fica chocado ao ver idosa virgem desafiar todos na aula de karatê. Eduardo não acreditava no que via. Era um homem acostumado a controlar cada detalhe da sua vida. Os negócios bilionários, a rotina cirúrgica, os luxos que só o dinheiro podia comprar. Mas ali, naquela pequena academia de karatê no interior, tudo parecia fora do seu alcance. No meio do tatame, uma senhora de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, movimentava-se com uma força brutal que ninguém esperava. Maria tinha 70 anos e seus olhos brilhavam com um fogo que incendiava o ambiente. Quando ela desafiou um rapaz mais jovem na roda de sparring, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os jovens enrolavam as mãos, frustrados, incapazes de acompanhar os golpes precisos e a agilidade surpreendente dela. Eduardo sentiu um nó na garganta, um aperto súbito no peito. Como podia aquela senhora ser tão poderosa? E por que ninguém falava sobre ela? Era estranho. Uma idade avançada, um passado escondido. Maria exalava uma espécie de autenticidade que queimava a superficialidade em volta. Eduardo, que sempre viveu isolado no seu mundo de ouro, sentiu algo que há muito tempo não sentia: curiosidade inquieta, até fascínio. A aula começou normalmente, mas cada movimento de Maria parecia desafiar leis não escritas. Os instrutores lançavam olhares desconfiados, cochichos surgiam nas bordas do tatame. Ela não deveria estar aqui. Ouviu alguém resmungar. Essa idade, e ainda por cima virgem da Lita? Sim, havia um boato circulando. Maria jamais tinha competido, jamais tinha deixado sua intimidade ser notada, muito menos se envolver em torneios. Algo ali não batia. A aproximação do torneio local colocou fogo na sala. Maria, para surpresa geral, fez sua inscrição. Um choque tremendo para os demais competidores, que começaram a vê-la com olhos carregados de medo e inveja. Eduardo viu o instrutor mais ambicioso da academia, Carlos, claramente duvidando dela. O olhar dele era pesado, carregado de rivalidade doentia. Ele já enxergava Maria como uma ameaça real. Até então, tudo parecia uma simples aventura para Eduardo. Uma fuga do seu mundo cheio de tédio, um intento de encontrar um sentido diferente. Mas aos poucos, ele percebeu que aquilo poderia ser muito mais do que um passatempo. Até que, numa tarde tensa, algo aconteceu. Durante uma aula, no meio de uma troca rápida de golpes, Maria tropeçou. Não foi só isso. Caiu de jeito no tatame, segurando a perna com um grito feroz. O ambiente parou. Murmúrios estranhos cortaram o ar. O rosto de Eduardo empalideceu. A dor estampada na expressão dela era real e cruel. O silêncio se tornou um grito de preocupação e choque. Será que a lesão, colocando tudo em risco? A participação dela no torneio? E esse segredo escondido no passado de Maria, que Eduardo acabara de descobrir? Algo que poderia não só abalar sua confiança, mas explodir como uma bomba no mundo que ele tentava escapar. As dúvidas congelaram o tempo. E o pior, naquele momento, Eduardo sentiu que essa história não era mais sobre controle ou poder. Era sobre algo muito maior. Sobre vida, dor, coragem e, quem sabe, redenção. O que estava por vir, só o tempo diria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio tenso dominou a sala após a queda de Maria. Eduardo ainda estava paralisado, um nó na garganta. Ele queria correr até ela, mas as pernas pareciam grudadas no chão. Os rostos dos alunos estavam em choque. Os murmúrios se intensificavam. O olhar de Carlos se iluminou com um sorriso sádico.
como se tivesse esperado exatamente por esse momento. Maria estava no tatame, um semblante de dor e determinação. A expressão dela mudava rapidamente, de dor para uma raiva silenciosa. Aguenta firme, Maria, pensou Eduardo, sentindo a angustiante conexão se formar entre eles. Mas enquanto a sala se preparava para ajudar, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou na academia. É uma farsa. A voz vinha de uma jovem mulher que até então estava em um canto, só observando. Ela avançou furiosa. Ela não é quem vocês pensam. Eduardo virou a cabeça, confuso. A jovem apontava para Maria. Olhos incendiados. Ela não é uma simples avó. É uma campeã, uma lenda do karatê. Olhem para ela. Vocês acham que ela se aposentou? Não. Ela foi forçada a fugir para escapar de um passado que a persegue. Os alunos trocaram olhares incrédulos. Algumas risadas nervosas ecoaram. Uma lenda? Carlos esboçou um riso cínico. E você é quem para confirmar isso? Eu sou a filha dela. A mulher aproximou-se ainda mais, agora com lágrimas nos olhos. Maria foi campeã mundial há anos, mas aquela vida não era o que ela queria. Abandonou tudo por mim, mas agora, quem vai cuidar dela? As palavras cortaram como um golpe afiado. Eduardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Maria, tentando entender. O que ele realmente sabia sobre ela? O que mais estava escondido por trás daquela imagem de avó bondosa e frágil? O espetáculo de dor e revelações começava a tomar forma. Você sempre me disse que eu não deveria lutar mais, Maria murmura. Sua voz uma mistura de resistência e amor. Mas havia uma fragilidade que passava por tudo isso, quase como se ela estivesse se despindo não apenas de suas roupas, mas de uma vida inteira de segredos. A sala estava em um turbilhão. Murmúrios se tornaram um coro de vozes duvidosas. Carlos, mesmo em sua arrogância, parecia se sentir ameaçado. Eduardo era consumido pela necessidade de se envolver, de descobrir mais. Mas ele também sentia o peso das incertezas. Uma dúvida profunda que começava a rastejar por sua mente, perguntando-se qual era o verdadeiro propósito de Maria, ali, naquele momento exato, neste torneio, que parecia ser apenas uma fachada. O calor intenso da situação deixou a sala febril. As reviravoltas faziam com que Eduardo questionasse tudo. Ela deixou o mundo do karatê, mas será que agora ela estava voltando por uma razão? Ele não sabia, mas uma coisa ficou clara. O Stardom, que Maria tinha escondido no passado, não era um detalhe, e na verdade, mudar tudo o que ele acreditava. Então alguém gritou: "Você não vai lutar sozinha." Um jovem aluno, mexendo-se de uma forma impulsiva, começou a se adiantar para apoiar Maria. Outros também se mexeram. E a atmosfera estava mudando, transformando-se. E acima de tudo, quem era realmente Maria? As respostas estavam por vir, mas sua vida nunca mais seria a mesma. A tensão no ar era palpável, e o futuro deles pendia como um fio frágil, prestes a se romper. O silêncio mantinha a tensão no ar, e o olhar de todos se voltou para Maria, caída no tatame. A cada segundo mais intensa a angústia. Eduardo estava paralisado, seu coração ecoando em seu peito. O choque se transformou em uma onda de preocupação. A jovem mulher, a filha de Maria, parecendo mais determinada a cada passo que dava, estava a poucos centímetros da mãe. Maria respirava com dificuldade e, em meio à dor, percebendo a intensidade da situação, encarou a filha. Seus olhos eram uma tempestade de emoções, amor, medo e um segredo que estava prestes a se romper. "Por favor, não a culte mais", a jovem suplicou. "Ela não é uma simples avó, ela é uma lutadora de verdade." Carlos, que antes tinha um sorriso de desprezo, agora parecia perplexo. Maria começou a se levantar, apoiando-se nos joelhos, sua expressão mudando de dor para uma determinação feroz. Ela olhou para a filha, como se buscasse forças, e então, em um momento de clareza, gritou: "Eu não sou uma farsa." Mas antes que alguém pudesse processar suas palavras, o ambiente se estremeceu. Um ruído ensurdecedor,
como um estrondo, ecoou pela academia, fazendo todos virarem a cabeça. A porta dos fundos se abriu com um golpe violento, e uma figura imponente entrou. Era um homem alto, com um ar ameaçador, vestido com uma jaqueta de couro e um olhar que parecia atravessar a sala. O ambiente ficou em suspense. Todos estavam em choque, seus rostos começando a mudar, sussurros ecoando enquanto ele avançava. Maria, a voz dele repleta de desprezo. Achei que já tinha terminado com isso. Eduardo sentiu um frio na espinha. O homem se aproximou da sua avó lutadora e a tensão aumentou palpavelmente. O que você está fazendo aqui? Você não tem mais nada a ganhar. A fúria tomou conta de Maria. Ela se levantou rapidamente, ignorando a dor. Ou não vou deixar você me controlar mais. Meu passado não é seu. Os murmúrios na sala se intensificaram. Quem era aquele homem? A aura de intimidação que ele emanava fazia todos recuarem. Carlos arqueou uma sobrancelha, compreendendo que havia algo mais profundo acontecendo. Eu sou seu passado. E se você não voltar para mim, eu não hesitarei em derrubá-la. O homem completou, seus olhos ferozes. Eduardo observava confuso e alarmado. Ele não entendia a conexão entre eles, mas sentia uma sombra pesada se aproximando. O que isso significava para Maria? O que mais ela não havia revelado? As coisas estavam ficando incrivelmente complexas. O homem olhou para ele e Eduardo pôde sentir o peso daquela avaliação. Um arrepio percorreu seu corpo, como se aquele olhar estivesse lendo não apenas sua alma, mas também seus mais profundos medos. Não envolva pessoas inocentes, Maria, disse o homem com um tom ameaçador. Você sabe o que está em jogo. O chão parecia tremer sob os pés de Eduardo. Ele nunca havia sentido algo tão intenso. O que era essa ameaça? O que estava em jogo? A ideia de que Maria poderia ter um passado tão sombriamente ligado a esse homem era devastadora. Ele olhou para a filha de Maria, em busca de respostas, mas ela estava paralisada, os olhos transbordando de lágrimas e desespero. A sala estava em um verdadeiro caos emocional. Segredos, confrontos e agora, esse homem. Qual seria o desenrolar disso tudo? Eduardo sentia que a verdade estava por vir, mas não tinha ideia do quão profundo seria o abismo que estava prestes a se abrir. E então, no meio daquela tempestade, um novo pensamento surgiu. Quem realmente era Maria? E o que mais estava o escondendo dela? O mistério se adensava e o medo de que tudo mudasse de uma vez por todas pairava no ar. O silêncio mantinha a tensão no ar, e o olhar de todos se voltou para Maria, caída no tatame, a cada segundo mais intensa a angústia. Eduardo estava paralisado, seu coração ecoando em seu peito. O choque se transformou em uma onda de preocupação. A jovem mulher, a filha de Maria, parecia mais determinada a cada passo que dava. Estava a poucos centímetros da mãe. Maria respirava com dificuldade e, em meio à dor, percebendo a intensidade da situação, encarou a filha. Seus olhos eram uma tempestade de emoções. Amor, medo e um segredo que estava prestes a se romper. Por favor, não a culte mais, a jovem suplicou. Ela não é uma simples avó, ela é uma lutadora de verdade. Carlos, que antes tinha um sorriso de desprezo, agora parecia perplexo. Maria começou a se levantar, apoiando-se nos joelhos, sua expressão mudando de dor para uma determinação feroz. Ela olhou para a filha como se buscasse forças e então, em um momento de clareza, gritou: Eu não sou uma farsa. Mas antes que alguém pudesse processar suas palavras, um estrondo ensurdecedor ecoou pela academia. A porta dos fundos se abriu com um golpe violento e uma figura imponente adentrou. Era um homem alto, com um ar ameaçador, vestido com uma jaqueta de couro e um olhar que penetrava a sala. O ambiente ficou em suspense, todos estavam em choque, seus rostos começando a mudar, sussurros ecoando enquanto ele avançava. Maria, a voz dele estava repleta de desprezo. Achei que já tinha terminado com isso. Eduardo sentiu um frio na espinha. O homem se aproximou da sua avó lutadora e a tensão aumentou palpavelmente. O que você está fazendo aqui? Você não tem mais nada a ganhar.
A fúria tomou conta de Maria. Ela se levantou rapidamente, ignorando a dor. Eu não vou deixar você me controlar mais. Meu passado não é seu. Os murmúrios na sala se intensificaram. Quem era aquele homem? A aura de intimidação que ele emanava fazia todos recuarem. Carlos arqueou uma sobrancelha, compreendendo que havia algo mais profundo acontecendo. Eu sou seu passado, e se você não voltar para mim, eu não hesitarei em derrubá-la. O homem completou, seus olhos ferozes. Eduardo observava, confuso e alarmado. Ele não entendia a conexão entre eles, mas sentia uma sombra pesada se aproximando. O que isso significava para Maria? O que mais ela não havia revelado? E então, antes que alguém pudesse processar a gravidade daquele momento, uma gritaria cortou o ar, interrompendo a tensão. Era uma mulher de meia-idade, descontrolada, correndo para dentro da academia. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. Maria não. Ela parou abruptamente, e a sala, que estava em choque, agora explodiu em novas vozes. Quem é essa mulher? Sussurrou alguém. Ela é minha irmã, gritou a mulher. Sua voz cortante ecoava como um grito de desespero. Você não entende. Ele não é o que parece ser. Os olhares se voltaram para o homem, que franziu a testa, seu olhar agora confuso. A revelação era como um golpe, mais um segredo do passado vindo à tona, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele não é só um rival, é um agente. Ele está atrás do que você escondeu. A irmã de Maria olhou fixamente para ela. Você sabe do que estou falando. Eduardo sentiu o mundo ao seu redor girar. Ele não fazia ideia de que Maria tinha uma irmã. E agora essa afirmação lançava uma nova luz sobre tudo. O que ela havia escondido? Um passado cheio de segredos, traição e a mística de um torneio que parecia ser apenas um jogo, mas se tornava uma batalha por algo muito maior. O silêncio estrondoso foi quebrado por murmúrios de choque. Alguns alunos começaram a retroceder, as mãos tapando a boca. Carlos tinha um sorriso desdenhoso, mas a mesma dúvida no olhar. A situação se transformava em algo surreal. Havia mais do que apenas competição no ar. Havia uma verdade obscura que precisava emergir. Maria, você precisa dizer a verdade. A irmã insistiu. Sua voz agora era um lamento. O que você realmente esconde? Os olhos de Maria brilhavam com lágrimas, cada gota formada por anos de silêncio. Eu não posso. Ela se virou para a filha e depois para Eduardo. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Eu lutei para sair disso. O homem de jaqueta de couro cruzou os braços, um sorriso cínico se formando. Você realmente acha que pode escapar das suas escolhas? O passado nunca fica longe, Maria. O clima ficou tenso, um peso emocional se estabelecendo. Eduardo, atordoado, sentia que a verdade poderia desmoronar não apenas Maria, mas toda a academia. O que mais havia para ser revelado e até que ponto isso os afetaria a todos? O chão parecia tremer sob seus pés enquanto o futuro se tornava nebuloso. E a pergunta ecoava na mente dele. Qual seria o próximo movimento dessa nova e aterrorizante realidade? Segurança, confiança, carinho. Tudo estava à beira do colapso, e a única certeza que havia era que nada seria como antes. O silêncio estrondoso foi quebrado pela revelação da irmã de Maria, mas antes que qualquer coisa pudesse ser realmente processada, outro estrondo ecoou pela academia. A porta lateral se abriu com força, fazendo todos se virarem. Uma figura emerge nas sombras, e logo a forma se torna visível. Um jovem alto, de cabelos escuros e expressão formidável, entrou nele. Desculpem a interrupção, ele gritou, seus olhos brilhando com determinação. Mas eu não posso deixar que isso continue. Era Miguel, um aluno da academia, conhecido por sua garra e habilidade, e também por ser o namorado da filha de Maria. Eduardo não sabia o que pensar.
O que ele estava fazendo ali e por que parecia tão agitado? Você não precisa se envolver, Miguel. A filha de Maria gritou, tentando controlar a situação. Mas foi em vão. Ele avançou determinado. E a atmosfera pesada apenas aumentou. Você não sabe o que está em jogo. Essa luta não é só pelo ser um campeão. Isso é sobre a vida dela. Miguel estava ofegante e todos na sala podiam ver que a raiva e o desespero o impulsionavam. Seu olhar se fixou no homem da jaqueta de couro, agora com um riso sarcástico no rosto. Você realmente acha que pode proteger alguém como Maria? O homem replicou com desprezo. Mas Miguel não estava prestes a desistir. Vocês não têm ideia do que ela realmente representa. Miguel exclamou e a sala pareceu prender a respiração, enquanto esperavam pela sequência daquele desenrolar. Maria encarou Miguel e uma conexão intensa fluiu entre eles, mas o que ninguém poderia imaginar, o que furiosamente girava suas mentes, era sobre a verdade que Miguel guarda. Eduardo podia sentir um frio na espinha quando percebeu. Miguel sabia mais do que estava deixando transparecer. O engano que se formou ao redor deles era palpável. Eduardo se deslocou, sentindo a tensão aumentar. A irmã de Maria sussurrou. Você precisa fazê-lo lembrar, Maria. Lembrar o quê? Miguel questionou, virando-se para a irmã de Maria com um olhar que misturava confusão e determinação. Vocês estão falando em segredos, em mentiras. A única coisa que eu vejo é o que ela é agora. Antes que ele pudesse terminar, um flash de dor atravessou o rosto de Maria. Não, não é assim que isso funciona. Ela gritou, sua voz ecoando. Enquanto todos na sala presenciaram a tempestade emocional que estava se formando, e então aconteceu. Com um grito súbito, Miguel caiu de joelhos, a mão se posicionando sobre o coração. O impacto foi instantâneo. Ele olhou em volta, com os olhos arregalados, como se estivesse prestes a desmaiar. O que está acontecendo comigo? Sua voz estava estrondosamente baixa e o medo tomou conta de seu olhar. Foi como se o tempo parasse. Maria, a filha e a irmã se lançaram para ele, mas ele estava tremendo, a pele pálida e os olhos perdidos. O homem da jaqueta de couro sorriu, como se aquilo fosse exatamente o que ele esperava. Você não pensou que seus atos não teriam consequências, pensou? Um grito coletivo percorreu a sala. Não, não, Miguel. A filha de Maria estava em desespero, seus olhos transbordando lágrimas. Eduardo também estava chocado, seu coração pulsando rápido. O que estava acontecendo? O que Miguel havia feito que agora o deixava em tal estado? Qual era essa ligação obscura entre ele, Maria, e esse homem ameaçador que revelava mais segredos do que palavras? A tensão estava tão palpável que Eduardo mal conseguia respirar. O que ele não sabia era que naquele momento um novo segredo estava prestes a ser desvendado, uma reviravolta de tal magnitude que poderia rasgar todos os laços e revelações que até então pareciam ser verdadeiras. O futuro em jogo não girava mais apenas em torno de Maria. Agora envolvia todos, e principalmente Miguel. Levem-no! A irmã de Maria gritou, mas a ordem havia vindo tarde demais. A luta, a confusão e a verdade estavam interligadas. Cada círculo que se formava naquele tatame fazia Eduardo questionar o que era real e o que não era. E naquele espaço em que todos se encontravam, um novo mistério se formava. O passado e o presente colidiam de um jeito descomunal, criando um emaranhado onde ninguém poderia escapar. O que viria segue. A única certeza era a incerteza que pairava sobre todos, como uma sombra prestes a consumir a luz que restava. O silêncio estrondoso foi quebrado pela revelação da irmã de Maria, mas antes que qualquer coisa pudesse ser realmente processada, um tremor percorreu a academia. Miguel estava de joelhos, a expressão em seu rosto passava da dor ao desespero e um frio incompreensível surgiu de repente. A tensão era palpável, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. Ele não pode desmaiar agora, a filha de Maria gritou, saltando na direção dele.
Mas em vez de desmaiar, Miguel soltou um grito angustiante que ecoou pelas paredes. Sua mão se apertou em seu peito, como se algo estivesse o corroendo por dentro. Eduardo estava petrificado. O que estava acontecendo? Ele nem queria pensar na possibilidade de que Miguel estivesse passando por algo sério. A irmã de Maria se virou para o homem de jaqueta de couro, um olhar de desespero em seu rosto. Você não pode deixá-lo sofrer assim. O homem apenas sorriu, imperturbável, como se estivesse assistindo ao desenrolar de um espetáculo. Era inevitável. O passado tem suas maneiras de cobrar preços. O caos se instalou. A filha de Maria está em lágrimas, levando Miguel nos braços, e todos ao redor começaram a murmurar. O que está acontecendo? O que ele quis dizer com o passado? Por que ela não falou antes? A atenção estava centrada em Miguel, mas a irmã de Maria olhou para a mãe, com um brilho de determinação em seus olhos. Você precisa decidir, Maria. As coisas não podem continuar assim. O que você realmente está escondendo? Antes que Maria pudesse falar, uma sombra atravessou a sala. Uma figura conhecida apareceu na porta. Era o instrutor Carlos, que havia saído durante o tumulto, mas agora retornava com o celular na mão, seu rosto pálido. Vocês têm que ter isso, ele gritou, sua voz tremendo. É sobre Maria. Os olhares se voltaram para ele, e a expectativa cresceu. O que você tem? Maria perguntou, a voz rouca e cheia de apreensão. Carlos, sem esperar por resposta, começou a mostrar uma série de fotos no celular. No visor estava uma mulher jovem, muito parecida com Maria, em competições internacionais de karatê, cercada por troféus e medalhas. Essa mulher é você? Ele perguntou, em um tom de incredulidade. A sala inteira ficou em silêncio. Todos estavam focados em Maria, que parecia ter as pernas cortadas. Não, isso não sou eu, ela gaguejou, mas a certeza em sua voz falhou em convencer alguém. A irmã de Maria estava radiante. Você sempre tentou esconder quem você realmente é. Chegou a hora de encarar seu passado. Os murmúrios aumentaram, criando um tumulto. Mas o que isso significa? O que ela está escondendo? Alguém perguntou alto. O ambiente, que já estava carregado de tensão, agora parecia um campo de batalha emocional. Maria olhou para todos. O peso que parecia quebrá-la agora pulsava na sala. Muito bem, ela começou, a voz tremulando. Eu fui forçada a deixar este mundo. A competição estava me ameaçando. O homem lá, ele era um rival perigoso. Eu fugi para salvar minha vida e minha família. Miguel, que recuperara a consciência, ergueu a cabeça. Maria, você tem que enfrentar isso. Não podemos viver com base em mentiras. No meio da confusão, algo ainda mais chocante aconteceu. Miguel se levantou, parecendo determinado, mas, em vez de andar até Maria, ele se virou e encarou o homem de jaqueta de couro. Você me conhece, não conhece? O homem franziu o senho. Um ar de surpresa passou por seu rosto, mas logo se transformou em um sorriso malicioso. Agora, isso é interessante, ele murmurou. Não sabemos o que os segredos podem fazer, não é, Miguel? Eduardo sentiu seu coração parar. O olhar que o homem lançou a Miguel era nostálgico e ameaçador ao mesmo tempo. O clima havia mudado radicalmente. Ele olhou para a filha de Maria, que estava em choque, e voltou seu olhar para Maria, agora pálida, como se todas as cores tivessem desaparecido de seu rosto. O que mais Miguel sabia? O que antes parecia um jogo de poder, agora era uma teia de segredos interligados, porque, de repente, tudo parecia fazer sentido e, ao mesmo tempo, não fazer nenhum. E ali, no meio da academia, enquanto os olhos estavam todos fixos em Miguel e no homem ameaçador, um novo elemento se formava, um novo filtro na história. Qual era a real conexão entre eles? O que mais estava escondido sob a superfície? Maria respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo monumental, mas a verdade era que agora todos estavam esperando por uma resposta que poderia mudar tudo. E a única certeza no ar era que nada seria como antes. Maria respirou fundo.
Cada palavra que estava prestes a soltar parecia pesar toneladas. Seus olhos brilhavam com lágrimas, e a sala estava em suspenso. Mas antes que ela pudesse revelar mais, um grito rasgou o ar. Maria, não! A voz era estrondosa e familiar. Todos se viraram, e a figura da mãe de Maria, alguém que ninguém esperava, entrou em cena. Seu olhar estava frenético e as mãos tremiam. Mãe! Maria exclamou, surpresa e assustada. O ambiente, que antes estava repleto de tensão, agora se transformou em uma espuma de choque e confusão. Você precisa voltar para casa, a mulher gritou, a voz embargada. Eles estão vindo atrás de você, de nós. Miguel, ainda no chão, levantou a cabeça. Quem são eles? Sua voz tinha um tom de desespero. A filha de Maria estava em choque, e até mesmo o homem de jaqueta de couro parecia perplexo. Eles sempre estiveram aqui. O passado não nos deixou em paz, Maria. Você não entende? Uma mãe de Maria disse, olhando diretamente nos olhos da filha. Um silêncio mortal pairou na sala, enquanto todos processavam a nova informação. Maria olhou de sua mãe para a irmã, e depois para Miguel. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Eu não posso voltar. Eu construí uma nova vida, Maria respondeu, a voz vacilando entre a determinação e o medo. Essa vida não vai durar se você continuar aqui. A mãe insistiu, pondo as mãos no rosto. O que você fez para escapar não é suficiente. Eles estão planejando algo. O burburinho começou de novo. Sussurros estourando como pipoca por toda a academia. O homem de jaqueta de couro, antes tão imponente, agora parecia captar a gravidade da situação. O que você está dizendo? Ele exigiu, mas a atenção não estava mais nele. O orgulho, a segurança, tudo estava se desmoronando na mente de Maria. O que mais ela havia escondido? Eu deixei algo para trás. Algo que não poderia ser revelado. E eles sabem disso, Maria sussurrou, quase como se estivesse falando consigo mesma. A irmã de Maria se aproximou, um fogo nos olhos. Você não pode só ficar aqui e esperar. Você precisa encarar o que está te seguindo. Eduardo, observando tudo, sentiu um frio na barriga. Ele não tinha ideia do que se passava na mente dela, mas podia ver a luta interna refletida no rosto dela. Entre se esconder e se confrontar, Maria estava dividida. A sala começou a girar novamente quando um novo grito ecoou, desta vez mais intenso. Preparem-se! Um som estrondoso, vindo do lado de fora, fez o teto vibrar. Um grupo de homens, todos os mesmos que Maria tentara escapar, estava na porta, os rostos severos e determinados. É hora de decidir, Maria, a mãe dela sussurrou. Você pode lutar ou desistir, mas se continuar aqui, não haverá como escapar. Nesse instante, a sala em frenesi. O homem de jaqueta de couro a encarava, os olhos grudados em Maria com um misto de respeito e medo. Miguel, agora levantando-se, estava pronto para ficar ao lado dela. Estou contigo, não importa o que aconteça, ele gritou. Mas as palavras da mãe de Maria começaram a ressoar. Era uma questão de tempo, até que tudo se descortinasse. A batalha entre o passado e o presente rugia vibrante. Enquanto os homens arrombavam a porta, a luz do sol iluminou seu caminho, revelando os rostos de predadores determinados. Maria, tentando se preparar mentalmente, percebeu que aquelas sombras não eram apenas adversários. Eram os fantasmas do seu passado. E nesse momento, Maria entendeu que a história era muito maior do que imaginava. O que estava em jogo não apenas a afetava, mas também seu futuro e o futuro de todos que estavam ali. As consequências poderiam ser devoradoras. Suddenly, uma explosão ressoou, cortando a tensão. O mundo pareceu parar. A porta voou em pedaços e o caos se instalou. Enquanto os homens entravam, o grito aterrorizante de alguém ecoou e a luz desapareceu. O que restou foi um grito de terror que ninguém imaginou ouvir. Maria! Não! Foi tudo o que reverberou antes da completa escuridão. A sala girou. O chão se despedaçou sob os pés. Ninguém sabia o que veio a seguir,
mas o futuro se precipitou em um abismo de incertezas. A única coisa que estava clara era que nada seria como antes. E as perguntas queimavam. Quem seriam aqueles homens? E que segredos ainda estavam por vir? As respostas agora buscavam Maria, e ela estava no centro da tempestade. O silêncio estrondoso foi quebrado pela revelação da mãe de Maria. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser realmente processada, um tremor percorreu a academia. Miguel estava de joelhos. A expressão de dor em seu rosto se intensificava, e um frio inexplicável surgiu do nada. Todos estavam em estado de choque, a realidade começando a desmoronar. Ele não pode desmaiar agora, a filha de Maria gritou, correndo até ele. Os outros começaram a se mover, mas o que era um frenesi logo se transformou em caos. Miguel parecia estar lutando contra uma força invisível. Seu corpo tremia como se estivesse preso em um pesadelo. Calem-se, ordenou o homem de jaqueta de couro, que havia perdido seu ar de confiança. Não deixem que ele se ferre. Estamos tentando ajudar, gritou a irmã de Maria, enquanto tentava alcançar Miguel. Alguém! Chame uma ambulância! Mas era tarde demais. Um grito agudo ecoou pela academia, e Miguel fez um movimento súbito, como se estivesse fisicamente se desprendendo de algo. Então, nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Miguel ergueu a cabeça e, para espanto de todos, sua expressão mudou. O medo foi substituído por um olhar de absoluta clareza. É você! Ele gritou, seu olhar fixo no homem da jaqueta de couro. Você me traiu. Você estava com eles o tempo todo. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Todos olharam para o homem ameaçador, que agora estava imóvel, o semblante pálido. Nenhum de nós imaginava que aqueles poderiam ser seus últimos momentos de aparente controle. As palavras de Miguel reverberaram no ar, como um eco que não poderia ser ignorado. Do que você está falando, garoto? O homem respondeu, mas sua voz tremeu. A tensão crescia. Algo muito maior estava brotando. Você não pensa que pode se esconder do que fez. Isso tudo, esta luta, esta academia, foi tudo um plano, não foi? A tensão era como um fio prestes a se romper. As luzes pareciam brilhar de forma diferente, e a verdade estava prestes a ser revelada. Foi aí que uma figura conhecida entrou na sala, um homem alto com uma aura intimidante. Ele era um velho conhecido de todos, o pai de Maria. O que está acontecendo aqui? Sua voz ressoou com silêncio sepulcral. As expressões mudaram novamente. Maria olhou para seu pai com incompreensão e desespero. Pai, começou a dizer, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. Seus olhos estavam fixos em Miguel. A verdade que você tanto tentou esconder está vindo à tona, Maria. Você não pode escapar do que somos, disse ele, e os murmúrios se intensificaram. O homem da jaqueta de couro parecia estar perdendo terreno. Você não é quem pensava ser, não é? Miguel desafiou, agora de pé, parecendo ter recuperado sua força. Você tem que admitir suas mentiras. O medo no rosto do homem de couro se tornou visível. Basta. Você está prestes a se arrepender do que disse. Mas não havia mais controle. A verdade se manifestava como uma tempestade. Todos estavam cientes de algo profundo e sombrio sendo revelado. Eduardo, que já estava sem fôlego de tensão, sentiu seu coração apertar quando Maria, em uma fração de segundo, decidiu discutir. Desculpe, mas não posso mais esconder. A vida que construí não é uma mentira, mas é uma vida baseada em sussurros e sombras. Eu, mais do que uma avó ou uma lutadora, eu sou parte de algo que vai além desse tatame. E esta não é uma luta apenas por mim. É uma luta por tudo que eu deixei para trás. O ambiente estava eletrificado. As palavras de Maria ecoaram, e a verdade era como um soco no estômago. Todos não sabiam como reagir. As emoções se emaranhavam, descarregando uma série de sentimentos intensos. Maria, agora irreconhecível, continuou. Eu não só fugi da competição. Fugi de um legado sombrio que me assombra, uma história manchada por traição e dor.
E se não confrontarmos isso, estaremos do lado errado. A sala embasbacada prestava atenção. O pai de Maria, já sem a firmeza habitual, parecia estar lidando com uma verdade difícil de engolir. Ele olhou rapidamente para o homem de jaqueta de couro, que agora parecia transbordar de ira impotente. E nesse momento em que tudo parecia tomar um rumo inesperado, os homens na porta finalmente se moveram, como sombras que emergem de um pesadelo. Está na hora de vocês enfrentarem os fantasmas que criaram. Um deles disse, enquanto outros se aproximavam, prontos para levar Maria e aqueles que a rodeavam a um destino desconhecido. O futuro agora parecia um labirinto. O legado de Maria e de sua família estava prestes a desafiar tudo o que acreditávamos. E a única certeza que restava era que todos estariam presos na tempestade que se aproximava. O mais sombrio ainda estava por vir, e sem dúvida, tudo estava prestes a desmoronar. A tensão estava no ar, a sala cheia de olhares surpresos, enquanto o grupo de homens ameaçadores invadia a academia. O coração de Maria batia forte e a adrenalina corria em suas veias. "O que vocês querem?" ela gritou, suas palavras ecoando como um aviso. Os homens ficaram em silêncio, suas expressões frias como pedra. O homem de jaqueta de couro, antes tão confiante, parecia estar segurando um jogador de cartas, agora sem cartas na mão. Os outros se moviam como sombras. Um deles virou-se e enfiou a mão na jaqueta, pegando um objeto. Um calafrio percorreu a sala. "Nós estamos aqui para resolver contas, Maria", disse um deles, um cara alto com cicatrizes no rosto. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que aqueles homens sabiam? O que estavam tentando fazer? A mãe de Maria se lançou à frente. "Deixem minha filha em paz. O que vocês querem de nós?" Sua voz estava trêmula, mas ela se mantinha firme. Maria sentia que tudo estava desmoronando em um segundo. E a revelação ainda não havia terminado. "Estamos aqui para levar você de volta à sua verdadeira vida e a esse legado que você abandonou." O homem da cicatriz apontou para Maria, seus olhos brilhando com intensidade. Nesse instante, algo iluminou os olhos de Miguel. Ele se aproximou de Maria, seus lábios se movendo. Mas antes que pudesse falar, um estrondo cortou o ar. A porta da frente foi arrancada e um novo grupo de pessoas invadiu a sala. Dessa vez, eram figuras familiares. "Maria!" gritou uma mulher com cabelo tingido. Era a antiga rival de Maria, Ana. Seguindo-a, um menino magro, talvez na faixa dos 15 anos, um olhar feroz no rosto. "Você não pode deixar que eles façam isso." A sala estourou em murmúrios confusos. "O que está acontecendo?" gritou alguém na multidão. Eduardo finalmente começou a juntar os pedaços. Os homens de jaqueta de couro e cicatriz pareciam perder a confiança. Havia algo naquele cenário que não fazia sentido. "Você vai ter que escolher, Maria. Você pode finalmente se libertar", Ana disse, sua voz carregada de emoção. Ela olhou para o homem da cicatriz, desprezo em seu olhar. "A verdade está exposta." "Que verdade?" Maria perguntou, a voz trêmula, embora não fosse mais apenas medo que pulsava da sua boca. Era uma combinação de ansiedade e curiosidade. Os homens, vendo que haviam perdido o controle da situação, começaram a recuar. Mas o cicatriz não estava disposto a simplesmente desistir. "Você vai se arrepender se levantar a voz. Seu passado ainda está à espreita e você não pode escapar dele." "Escapar de quê?" exclamou Maria, sua voz crescendo em potência. "O que vocês querem?" E nesse momento, o garoto que estava com Ana se adiantou. "Você não sabia, Maria? Não conhece toda a verdade sobre sua família." A sala parou. Todos olharam para o garoto, espantados. A expressão de Maria se transformou, seus olhos se arregalando. "O que você sabe sobre minha família?" "Ele sabe que você vem de uma longa linha de lutadores, pessoas que não fugiram da luta, e o que você fez foi decepcioná-los. Mas o que você não sabe é que a sua maior rival pode ser sua maior aliada nesta batalha." Um sussurro percorreu a sala. O homem da cicatriz estava em silêncio. Maria sentiu como se todo o chão tivesse sido arrancado de seus pés, e o nó na sua garganta se transformou em um grito. "Rival? Aliada? O que isso quer dizer?"
Ana olhou de forma intensa para o cicatriz e balançou a cabeça. A verdade está aqui, e é hora de você encarar quem realmente é. O que você deixou para trás pode ser a chave para o que está por vir. E assim, com essas palavras flutuando na sala, o impacto ressoou. A luz piscou, e um novo grupo de pessoas entrou na sala, trazido por uma tempestade que parecia ser mais do que uma simples luta. A autenticidade de Maria estava em jogo, o passado e o presente, se chocando com uma intensidade que ninguém poderia prever. E nesse instante, o mundo de Maria virou de cabeça para baixo. O que significava realmente ser uma lutadora? O que o passado ainda guardava? As respostas estavam prestes a desenterrar segredos que mudariam tudo. O que estava por vir? O futuro dela era uma incógnita a ser resolvida. A tensão pairava no ar enquanto Maria encarava a sala cheia de rostos confusos. Ela nunca imaginou que sua vida pudesse virar um tabuleiro de xadrez, com cada movimento ameaçando revelar segredos de sua história. "O que é que vocês realmente querem de mim?" ela repetiu. A voz firme, mas o coração acelerado. Os homens atrás dela recuavam, mas o olhar aguçado de Miguel o fez avançar. "Maria, você precisa enfrentar essa verdade. Não é só uma luta de karatê, é a luta da sua vida." A mãe de Maria, nervosa, tentou puxá-la para trás. "Não, eles não podem levar você. Você precisa ficar aqui e lutar ao nosso lado." A emoção em sua voz ressoou na sala, como uma onda de solidariedade que quebrava o gelo da tensão. Ana, a antiga rival de Maria, deu um passo à frente. "Seja quem for esta pessoa que te persegue, você não está sozinha. Todas nós estamos aqui para te apoiar." Uma nova força flui através da sala, como se o tempo por trás delas estivesse se desvanecendo lentamente. O homem da cicatriz, percebendo que estava perdendo a batalha, lançou um olhar de fúria. "Vocês não sabem com quem estão lidando. A verdade sempre volta para assombrar Maria." Mas a confiança de Maria estava renovada. Com um movimento repentino, ela se virou para o grupo e disse: "Chega, eu não vou deixar mais ninguém decidir o que eu posso ou não ser. Eu lutei por muito tempo para encontrar meu lugar, e vou lutar agora, não só por mim, mas por todos aqui." Miguel e a filha de Maria se aproximaram dela, prontos, esperançosos. A sala estava em um silêncio como nunca antes. Todos mal podiam processar a transformação. Então, enquanto o caos e as ameaças ainda pairavam, Maria respirou fundo. "Se o passado está mesmo aqui, então que venha. Vou enfrentá-lo de cabeça erguida." O homem de jaqueta de couro apertou os punhos, já sem espaço para recuar. E foi nesse instante que as portas se abriram de novo, a luz do sol banhando a sala e revelando mais pessoas, amigos e familiares unidos. "Estamos com você, Maria", gritaram em uníssono. Era a força de uma comunidade se reunindo. O apoio era palpável, um escudo indestrutível contra qualquer poder que quisesse derrubá-la. A batalha estava prestes a começar, e Maria sentiu um turbilhão de emoções dentro dela. O passado finalmente estava se aproximando e as peças começavam a se encaixar. O homem da cicatriz sorriu, mas agora era um sorriso desprezível. "Se você quer lutar, então lute, mas a batalha que vem não será fácil. Então que comece." "Eu estou pronta", Maria respondeu. A disputa entre o passado e o presente tornava-se intensa. As vozes da multidão criavam uma atmosfera de esperança. Enquanto o confronto se desenrolava, um novo brilho se acendeu dentro dela. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara. E a história de Maria não terminava aqui. Era apenas o início de um novo capítulo, com mais lutas e desafios pela frente. Era hora de reconquistar o que lhe pertencera. E agora, meu amigo, antes que você parta, eu preciso pedir uma coisa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial que você esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.